Olá, olá, senhores, mais um vídeo. Ainda não escolhi se é o Evangelho ou a Família da Luz. Vamos ver. Cafezinho. Vamos lá. Vamos. Evangelho. Vou procurar aqui o e-book. Procurar a anotação. Página 253. O e-book ele é de 400 e poucas páginas. Falta muito, né? Estamos na 253. Pronto, 253. Pronto, já encontrei. Outro dia elogiaram a minha letra, só que eu já disse num dos vídeos que essa não é a minha letra. A minha letra verdadeira, às vezes nem eu mesma entendo. Agora tenho que ir lá na internet ver qual é o número. Qual vai ser o número desse vídeo aqui, da série, né? Eu costumo já deixar tudo preparado. Hoje eu estou fazendo diferente. Aí vocês veem como é que eu faço as coisas. Quarenta e oito. Pronto. Então, vamos começar a leitura. Então é o vídeo da sequência, o vídeo 711. É o canal, né? Os vídeos que tem no canal. Tem mais, porque quando eu fiz algumas lives de transmissão, ele tem mais do que isso, 711. E o Evangelho é o número 48, o vídeo 48. E hoje a gente vai ler sobre as instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família.
A ingratidão é um dos frutos. Agora lembrei de uma coisa, peraí. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma observação. Também existe pais que rejeitam os filhos. Até nos animais tem. Eu tive uma gata que ela rejeitava a filha. Eu consegui que ela aceitasse a bichinha, só porque a bichinha era muito peluda. Eu acho que era por isso. Saiu diferente. Tanto que a gente sabe pelas notícias, né? Foi encontrado um bebê dentro da lixeira, um bebê na beira da estrada, um bebê no lixo, um bebê não sei onde. Rejeição, né? Aí vem com aquela história que é estado puerperal, né? O estado que a mulher tem filho e fica num estado assim que... Não acredito muito nisso, pode ser que seja verdade, mas eu não sei não. Acho que é porque não quer mesmo, né? Então teve 9 meses na barriga, depois quando tem um filho, até se livrou daquele incômodo, né? Porque deve ser um incômodo. E depois faz uma coisa dessas. Então, não existe só a ingratidão dos filhos, a ingratidão também dos pais, também existe. E existe também aquele tipo de mãe ou pai que exige muito dos filhos, né? Porque hoje a vida é diferente. Antigamente, as pessoas moravam em casas, né? Muito grandes. Então, tinha bisavô, algumas tinham bisavô, né? Bisavô, avós, pais, filhos e às vezes netos, todos morando na mesma casa. Então, havia mais aquela noção de família, né? Havia aquela união na família. E os amigos de um dos membros da família era amigo de todos os membros da família. Por exemplo, o pai, a mãe, a mãe, pai, os amigos mais lá fora. Então a mãe tinha uma amizade com uma vizinha, vamos dizer. Ia lá fazer um lanchinho. Então. Automaticamente, os filhos dessa senhora, que tinha uma amiga, passavam a ser amigos também. Hoje não. Cada um tem seus amigos e o amigo dos filhos não quer saber dos pais dos filhos, né? É tudo individual, quer dizer, não há aquela união entre as pessoas. Com as novas informações espirituais, estão tentando que as pessoas se conscientizem de haver união com todos, né? Naquela época tão antiga, as pessoas começaram a aprender isso dentro da família, só que elas não estendiam muito isso lá fora. Só que os amigos de algum membro da família era extensivo essa harmonia, essa união a quem eles conheciam. Agora é cada um por si. Dentro de casa, pai está lá fazendo o que ele estiver fazendo, ou vendo a televisão, a mãe está vendo a novela, o filho está no celular, o outro está no notebook, o outro saiu. Não há união. Cada um come no seu horário, quando chega, não tem mais a união de família, não precisa mais ter mesa, para botar aquela mesa tão bonita, com os pratinhos, guardanapos, né? Muito bonito aquilo e tal. Travessa na mesa, copinho para cada um. Agora senta em qualquer lugar ou vai para o quarto comer.
ou senta em qualquer lugar, senta no braço do sofá ou da poltrona para comer, senta no chão para comer, né? É assim. Não há, assim, uma harmonização. Muito bonito quando a pessoa entra e vê todos à mesa, juntos, comendo, né, em harmonia, conversando. Mas há casos também que a hora da comida é a hora da discussão, da briga, né? Também tem isso. Aqui era assim, né? Então, então há de tudo, né? Caramba, o telefone está tocando. Pode ser importante, tem que ver. Não é importante porque eu não conheço o número. Quando eu trago o celular, ninguém toca. Eu deixo ele lá longe, aí o telefone toca, né? Telefone não, celular. Bom, então, está se perdendo. A gente não sabe como é a vida em outros planetas, né? Pode ser que também seja assim, cada um cuida da sua vida, porque eles pregam muito, os extraterrestres, eles ensinam muito sobre o desapego, né? O desapego. Por exemplo, pessoas que não vivem com a família ou então perderam seu marido ou a mulher, o marido perdeu a mulher e moram sozinhos porque não tem outro jeito, sempre reclamam, né? Reclamam que se sentem sozinhos. Se soubessem amar sem apego, não estariam sofrendo, né? Então, eles ensinam muito isso, ensinam o desapego, amar desapegado. Amar da mesma forma como a gente tem que amar toda a humanidade, né? Então, é um amor desapegado. Um amor, mas que, lógico que o grau varia, né? Varia de pessoa, esse grau de amor incondicional, ele varia, né? Muito de vibração. Pode ser maior, menor, médio, né? Então eles pregam muito isso, e a gente fica aqui imaginando, então como será a vida deles? Será que é assim? Cada um cuida de si? Porque há planetas em que, aqui por exemplo, uma criança, 8 anos, 9 anos, é uma criança, mas lá nos outros planetas, eles já pensam, raciocinam com essa idade como adultos. Veja as diferenças, né? Parece que já nasce quase que um adulto, mas é uma criança ainda, lá para eles também. Então, cada planeta tem seus costumes. O que é normal num não é normal noutro planeta. É a mesma coisa que acontece aqui, por exemplo. Aqui nesta dimensão tem vários países. O que é normal num país não é normal no outro. Certo?
que se come num país pode não comer num outro país. Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada, então ninguém come carne de vaca. A vaca é sagrada. Na China, comem tudo que é animal, qualquer coisa, qualquer animal, seja ele nocivo ou animal já mais evoluído, né? Vamos dizer assim. E eu lembro a vocês que gostam muito de comer carne, que nós, antes de sermos humanos, fomos animais. Tá? E quando a pessoa não é evoluída, quando ela está pro lado das trevas, muitos vão para o umbral e ficam lá milhares de anos e acabam tendo forma horripilantes e formas de animais, monstros, conforme a vibração. Quando o ser que falece e vê as coisas que fez erradas do outro lado da vida e vê que a vida continua, não acreditava, né? Então fica arrependido. Aí a pessoa fica arrependida, mas fica naquela ideia sempre. Então o que é que acontece? Ela vai enfraquecendo a sua própria energia, né? Os chakras começam a girar lentamente, até que um dia o perispírito, o qual ligava, né, o corpo, estava ligado ao corpo pelo cordão de prata. Agora, quando a pessoa falece, o perispírito está ligado no cordão de ouro com o espírito, né? Nosso, que muitos falam alma, né? O espírito. Bom, então, esse ser ficou muito arrependido, então começou a gerar uma energia negativa, foi ficando sem vida, né? Vitalidade, né? Aí, o perispírito, que é feito com, como é que se diz? Moléculas, átomos unidos, né? É como a água tem moléculas, são unidas, né? A água é unida. Então, o nosso perispírito também é todo unido. Aí começa a se despregar, a largar. Aí ele cai aos pedaços, lá onde ele estiver. Onde esse ser estiver, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí há esse processo que ele, antes, ele forma um casulo, né? Depois ele fica um casulo, e dentro daquele casulo, ele pode, conforme a vibração, ele pode ser uma cobrinha pequena, ele pode ser um réptil, forma de um réptil, e por aí vai. Aí depois a outra metamorfose, então a qual que ele fica com um ovoide, né, completo, um ovoide, e fica ali, à mercê das trevas, né, porque as trevas pegam para fazer o que eles querem dos ovoides. Então, por isso que se ensina, até os extraterrestres também ensinam, que a gente tem que se auto-perdoar do que fez. Não é ficar assim, sabe, pensando naquilo. Se puder, se ainda na vida da matéria puder, vamos dizer, consertar o erro, tudo bem. Mas depois que falece, não há como. Então se auto-perdoe
e diga: não vou mais fazer isso. Eu pensei que fulano era esse e aquele e ele até rezava para mim. Né? Às vezes acontecem essas coisas. Às vezes a pessoa fica meio... Isso é natural, né? Meio cismada com alguém, e afinal aquela pessoa até gostava dela, né? Gostava assim normalmente, não é nada de sexo, não, é gostar da pessoa. Então, senhores, as mães, a maioria das mães que gostam dos seus filhos, elas costumam ser muito apegadas aos filhos, mas geralmente elas fazem a diferença de um para o outro. Então, às vezes, ela é mais apegada a um do que ao outro. Isso é um erro. Isso é um erro. Não pode haver diferença, tem que amar a todos. Mas ame seus filhos desapegadamente, que é para eles terem a sua vida normal. É aquele caso que a mãe não quer, inconscientemente, a mãe não quer que o filho case. Aí a futura nora começa a botar defeitos, bota tantos defeitos que o filho desiste, arruma outra namorada. Aí quer casar com aquela, ela também vê defeitos. Aí então fica cobrando, ele casou, tá lá não sei onde, ela fica cobrando toda hora, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui. Também não é assim, né? Porque se você não for doente, não estiver entrebada numa cama, ou se tiver alguma dificuldade em sair, mas ele tem a vida deles, então você se comunique, diga: ó, estou precisando disso e daquilo. Agora não é também estar cobrando que ele tem que ir lá todo dia. Mas alguns filhos abandonam os pais, esquecem que os pais se sacrificaram para dar educação, para comprar comidinha, para dar para o filho, para comprar aquele brinquedo que era caro pra caramba, deixaram de fazer certas coisas para comprar aquele porque quiseram dar para o filho, né? Para que o filho se sentisse feliz. Então, senhores, há de tudo, né? Há de tudo nessa vida. E essa terceira dimensão é um hospital, um presídio e uma escola. É isso tudo ao mesmo tempo. Para uns é um hospital, para outros é uma escola, um aprendizado, e para outros é uma prisão, que é o caso dos médiuns devedores. É uma prisão para eles, porque eles têm que trabalhar como médiuns, né? Porque eles estão aqui aprisionados. E chega no fim, se a gente raciocinar, todos nós estamos aprisionados neste corpo, porque nosso corpo é outro, completamente diferente. A pessoa pode estar num corpo assim, baixinha, manguinha, baixinha, esquelética, e o verdadeiro corpo ser 2 metros de altura. É assim, não pense que o espírito, o corpo verdadeiro da pessoa, é da mesma altura, ou é magro, como ela se apresenta. Ela se apresenta, costuma se apresentar na última reencarnação, é verdade. Eles plasmam quando querem aparecer na última reencarnação. Eu não sei se lá nas colônias, pelo filme do Nosso Lar, apareceu, né, as pessoas como elas eram. Mas isso aí, como é que eles iam fazer, né? Tinha que aparecer as pessoas como elas eram aqui. Não havia como fazer o filme de outra maneira. Mas talvez nas colônias as pessoas já fiquem com o seu verdadeiro corpo. Jesus Cristo, o verdadeiro corpo dele não era aquele que ele se apresentou como Cristo, né? Cristo tem um corpo átmico. E ele não era assim, né? Se apresentou lá e conforme aquela região, né? Aquela fisionomia combinando com aquela região, mas dizem que ele era bonito, né? Que as mulheres até se apaixonavam pelo Jesus, pela gentileza dele,
por ele tratar bem, né, as pessoas, etc. Bom, vou parar de falar, senão eu vou ficar aqui muito tempo, né? Vou ler as instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ok, vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que a vamos considerar para analisar suas causas e seus efeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje ver a luz. Sim, se as pessoas têm defeitos, elas quando vão para o outro lado da vida, elas vão com os defeitos. Quando as pessoas têm uma doença, elas vão e levam a doença para o outro lado. Só que essa doença vai ser curada nos hospitais espirituais, que lá tem hospitais também. A gente leva tudo. Os pleiadianos, eu lembro que eu li num dos livros dele, mais ou menos isso que eu vou falar. Quando a gente falece, está falecendo, claro, a gente tem que perceber que está morrendo, que está falecendo, porque senão não dá para fazer isso. Que a gente deve ter o pensamento em Deus. Mas, às vezes é morte súbita, às vezes você está doente, está agoniado, de dores, está em coma, aí não. Aí já se vê lá do outro lado, aí já vê do outro lado. Aí o que é que acontece? Se você tiver que ir para o umbral, você vai direto para o umbral. Se você tiver que ir para uma colônia, ou você vai direto, ou os aparadores vão te levar. Se você ainda não se merecer ir para uma colônia, mas que você não saiba ir, os que resgatam, né? Os que resgatam levam, os aparadores levam os espíritos para lá. Muita gente fala os escolhidos. Não é bem isso, os escolhidos. É conforme a vibração, cada um vai para o lugar conforme a energia que emite, que tudo é vibração no universo. Se eu rodar, não tem nada aqui para rodar, né? É um barbantinho. Se eu rodar um negócio, mas eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Só para dar ideia, tá, gente? Só para dar uma ideia. Se eu, por exemplo, eu coloco isso e começo a rodar. Isso aqui tem uma vibração, certo? Esse tem outra vibração, e esse tem outra vibração. Então, nós somos assim. Conforme a nossa evolução. Então, se a gente já desenvolveu algum amor incondicional, um amor assim que já tenhamos firmado na luz, no caminho da luz do Senhor Deus, né? A nossa energia e nossos chakras estão vibrando muito mais do que o outro que está assim, pensando, eu tenho que fazer a reforma íntima, eu tenho que evoluir. Ele já está ali, mas está lento, lento, lento. Quanto mais a nossa energia, nossos chakras, vibrar em maior velocidade,
nós também teremos mais saúde, mais vontade de viver. E para isso a gente não pode ter aqueles pensamentos, como eu falei há pouco, se arrependeu, está magoado, não pode ter inveja, não pode ter cobiça, não pode ter reclamar da vida, coisa que eu andei uns anos reclamando muito, reclamando agora, não reclamo mais nada. Puxa, abaixei a minha energia, né? Não reclame, não reclame. Reclamar da vida, por exemplo, uma dona de casa que já está saturada. Droga! Só vivo aqui na cozinha trabalhando, que droga! Esta coisa de ser dona de casa, isto é uma reclamação. Agora, se você disser assim, puxa, realmente as donas de casa trabalham muito, isso não é reclamar. Olha a maneira de falar, certo? Eu estava aqui vendo umas anotações de pessoa que falava mesmo verdadeira, ela reclamava, deixa eu ver se eu lembro, estava até um termo, era assim, desculpem, eu vou falar isso é palavrão que eu vou falar, estapor de vida minha, eu nasci só para trabalhar, não, eu já estou trabalhando na cozinha, é lavar roupa, é lavar não vou para lado nenhum. E às vezes, hoje eu fico pensando, e eu também já reclamei muito, né? Porque a gente adquire, né? Adquire também as manias dos outros, as manias, né? E eu às vezes eu fico pensando, a pessoa reclama tanto, e devia dar graças a Deus por ter saúde e conseguir o dia todo trabalhar, e só descansar para ver a novela lá, logo mais ver a novelinha, tudo bem. Ou então ir lá para a vizinha bater um papo, jogar conversa fora. Devia dar graças a Deus. Era como um homem que vinha varrer. Quando eu era criança, ele vinha varrer aqui do lado de fora do prédio, né? Pagavam para ele varrer lá e ele vinha lá de Niterói. O homem reclamava das folhas. Ora, ele vinha ganhar o dinheirinho. Se não tivesse folha, ele não viria varrer. Reclamava. Reclamava lá do arroz que a mulher fazia, diz que jogava o arroz todo no chão. O homem morreu de câncer. Aí começa a gerar energia negativa, câncer na boca, me contaram. Porque nós moramos aqui, a gente saiu daqui, voltamos a morar. Então eu perguntei, né? Aquele senhor não trabalha mais aí, tá? Ele teve câncer, morreu de câncer, teve câncer na boca. O homem reclamava tanto que aconteceu isso. Então, a pessoa não deve reclamar, deve se sentir satisfeita porque está com saúde. Às vezes eu fico pensando, né, a mulher da vida, a mulher à toa. Hoje é mulher de programa, né? E hoje temos o homem de programa também. E muitas pessoas ficam reclamando, né? Falando mal. Não se deve julgar porque cada caso é um caso. A necessidade de uma é diferente da do outro. A outra precisa de dinheiro para se sustentar, ou sustentar a filhinha. E as outras, às vezes, é porque realmente precisa de sexo. E a gente não tem nada com isso, né? E às vezes eu fico pensando, poxa, essas mulheres fisicamente, elas têm uma saúde tanto, fisicamente, né? Porque, olha, aguentar não sei quanto, às vezes é mais de um, né? Atende um, depois vai atender outro, no dia seguinte atende outro, no outro dia atende outro. Quer dizer, tem saúde, porque eu, lendo um livro sobre sexo,
O médico dizia lá no livro que o normal é só uma vez por semana. Então eu disse, poxa, então elas são... haja saúde, né, para isso. É isso. Então, vamos lá. Vamos ler, vamos ler. Muitos se vão cheios de ódio, violentos e de desejo de vingança quando morrem, né? Não saciados, mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados do que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. O que ele quis dizer nesta fase meia confusa é o seguinte, vamos lá, aqueles mais adiantados do que os que foram com ódio, com desejo de vingança, etc. Para esses mais adiantados, lhes é mostrado, é como se fosse uma tela de computador, ou de televisão, ou de cinema, né? Então, lhes é mostrado o que é que ele fez de errado, né? Que ele não deveria ter feito aquilo. E ele reconhece, então, ele é convidado a seguir o caminho bom, o caminho da luz. Aí fica lá, na escolinha, vão levá-lo lá para a escolinha espiritual, para ele aprender, para depois reencarnar novamente. É isso que ele quis dizer, tá? São induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que, para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Só que não é só isso. Porque, com todos os conhecimentos que nós possamos ter, com todo o conhecimento que a gente sabe que tem que ter compaixão, tem que fazer caridade e tal, mas é o amor incondicional. Se você faz caridade, só faz caridade, você já tem um pouco de amor dentro de você. Mas essa caridade, como eu já falei em vídeos anteriores, ela tem que ser sincera, né? E a caridade pode ser com uma palavra amiga, pode ser uma esmola, pode ser uma doação de alguma coisa, pode ser levar a pessoa, como fizeram comigo, levar a pessoa a um centro espírita cristão. Cuidado com os centros espíritas também, tá? Levar num centro bom, espírita, ou dar de presente o evangelho. Caridade também é ajudar o cego a atravessar a rua, o velhinho a atravessar a rua que está com dificuldade, que está lentamente, né? Passo lento e não há como puxar o corpo para andar mais rápido, então vai a pessoa lá. Já fizeram isso mais de uma vez comigo. Mandaram até parar o trânsito. E até um guarda também mandou parar o trânsito para eu atravessar. Mas pessoa comum fez assim, né? E o trânsito parou. Mas, você veja só, foi preciso o rapaz lá pedir para parar para eu atravessar, que eu já estava quase no meio, quando começou a vir carros que não tinha. E eles eram capazes de passar por cima e ainda buzinam. Às vezes eles ainda buzinam para a gente, né? Vê a gente com bengala e tudo. Mas a maioria... Agora a minha preocupação vir aqueles carros de alta velocidade de bandidos que furtaram o carro e eles não querem saber, vai em frente. Quem estiver na frente, ele passa por cima, né? Porque não tem nada a perder, ele já é bandido. Aí eu fico até com receio. Eu tomo muito cuidado, mas mesmo assim às vezes acontece que, mas
Eu sou tão lenta para atravessar a rua, que às vezes aparece, né? Então, caridade também é isso. Caridade, comprar alguma coisa ali no supermercado. Ó, outro dia, é a segunda vez que uma pessoa pega nas minhas compras do cestinho e coloca lá no caixa. E eu posso fazer isso, não tem problema, mas a pessoa viu assim, eu com bengala, então fez. Ainda mandou eu passar na frente dela. Isso é caridade. Então, a caridade não é só dar dinheirinho, não, gente. Caridade, ela abrange muita coisa. Isso que eu estou fazendo aqui não é uma caridade também? Só um instantinho. Nossa, tem muita coisa para ver aqui no WhatsApp. Estão mandando aí coisa dessa. Isso que eu estou fazendo, lendo Evangelho, dando exemplos, procurando destrinchar mais, né? Porque se as coisas foram escritas há muitos anos atrás, e às vezes está escrito de uma maneira que fica assim um pouco, né? Difícil assim de entender. Então, a gente vai explicar, né? Para ter melhor entendimento. Isso é caridade. Você oferecer a uma pessoa que não está entendendo, quando lê a Bíblia, por exemplo, não entendo, então você oferece, quer estudar a Bíblia? Comigo, venha, porque aquela pessoa já se acha, né, capaz, já entendeu e é capaz de ensinar outra, de explicar a outra. Não é ensinar, porque o negócio está lá na Bíblia, então não é ensinar, é explicar a frase, explicar a palavra, explicar, dar exemplos. Isso também é caridade. Levar a pessoa que não tem religião, e ela é católica, por exemplo, e ela vem assistir uma missa sem compromisso, aí leva ela lá na missa. Ou o evangélico, vem assistir um culto na igreja que eu frequento. E o espírita. As pessoas têm mais relutância para ir num centro espírita, né? Elas são mais assim. É mais fácil, elas aceitam mais as outras igrejas. Essa aí não é muito. Por exemplo, o Templo Krishna. Se a pessoa frequenta lá, venha conhecer, pode entrar lá, não precisa ser Krishna não, pode entrar lá para conhecer, que é também uma forma de colocar a pessoa nos ensinamentos, né? Eles falam lá os mantras deles, como na Igreja Católica fala o Pai Nosso e reza o terço. Como na igreja evangélica cantam os hinos. Cada religião tem uma maneira de ir a Deus, vamos dizer assim, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então, esses seres que lhes é mostrado o que eles fizeram de errado, reconhecem então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só há uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, a pessoa tem que se auto-perdoar e perdoar os outros também que lhe fizeram mal, né? Então, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, principalmente a de amarem os que talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhes deem forças
no momento mais decisivo da prova. E às vezes, senhores, muitas dessas pessoas que passaram o que passaram, perderam seus bens, alguém tirou a fortuna delas, né? Alguém lhe prejudicou, fez mal, alguém humilhava. Às vezes é karma. Geralmente é karma. Essa pessoa tem que entender. Tem que entender que... Mas depois lá lhe é mostrado, né, que foi karma, lógico que foi mostrado. Mas ela depois vai entender por que ela passou aquilo, porque ela na vida anterior tinha feito isso e aquilo outro. Uma mulher que quer muito ter filhos, não consegue. Por quê? Pode ser que na vida passada ela tenha rejeitado o filho, tenha jogado aí numa lixeira o bebezinho. E agora ela vai sofrer o desejo de ter um filho, uma criança. Ela veio com este desejo, a prepararam propositadamente, né? Lá nos laboratórios das colônias, que é para ela sentir. Filhos que abandonam os pais, eles serão abandonados na próxima vida pelos seus filhos. A maioria é karma, mas nem tudo é karma. Às vezes a pessoa é ruim mesmo, os filhos são ruins, né? E fazem isso. Então, o ensinamento para as pessoas endireitar, né? Para as pessoas não errar mais, é para todos. Os que têm karma e os que não têm karma, né? É para todo mundo. Continuando a leitura. Finalmente, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens supremas permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual sucumbe algumas vezes, se não tiver ainda a vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada. Com efeito, naquela existência pôde provocar semelhante antipatia. Para compreender-lhe a causa, é preciso que se lance o olhar sobre o passado. É o caso, a leitura eu vou terminar aqui. É o caso daquelas crianças, sabe essas crianças que estão numa cadeira de rodas, todas assim tombadas, até meias corcundas, assim, assim. Elas fizeram coisas horríveis. E geralmente colocam os pais dessa criança aquelas pessoas que no passado esse espírito que está assim, seja menino ou menina, né, fez. Pode ter
até matado essas pessoas, ou um deles, né? Ou o pai ou a mãe. Veja que prova que veio. E aquela pessoa, se ela já tiver evoluído o suficiente, aqueles pais, eles vão ter amor por essa criança. E quando ela desencarnar, vai ser mostrado a essa criança, quando falecer, que os pais dela foram aquelas pessoas em que ele fez tanto mal. E aos pais será mostrado, ó, este foi aquele que fez isto assim, assim em você, que te matou, que se esfaqueou, ou que tirou todos os teus bens, que você teve que mendigar. Então a espiritualidade, ela trabalha assim, né? Bom, senhores, vou anotar aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois eu continuo na próxima. Prontinho. Então, espero que vocês tenham entendido. E aqueles que gostam de estudar muitas coisas, ter muita leitura sobre extraterrestres e outras formas, né, de explicações, vocês veem que há sincronização em todos eles. A sincronização na família da luz, com o Evangelho, com as cartas de Cristo, com o livro Terra, dos extraterrestres, com os mensageiros do amanhecer, dos extraterrestres, e o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos eu aconselho a vocês lerem de qualquer religião, porque ele esclarece muito, vocês passam a entender a mediunidade das pessoas, passam a entender por que o católico passa a entender por que queimaram, chamaram de bruxas, aquela gente lá, queimaram como a Joana d'Arc, né? Queimaram vivos, né? Essa crueldade, essa coisa insana, né? Porque eles eram médiuns, eles se comunicavam com espíritos superiores e tentavam esclarecer as pessoas. E aí a futura Igreja Católica fazia isso, o sacerdote daquela época. E foi o que fizeram no Cristo, né, no Jesus Cristo, porque ele estava abrindo o olho de todo mundo, né? E eles pegaram... eles dizem que estava já programado, né? Que isso foi uma programação. Mas, para ver essa programação, tinha que ter os cruéis aí para fazer isso, né? Eles dizem, as novas informações dizem que Judas foi programado para fazer o que ele fez. Porque diz que essa era a forma, era a maneira, a forma de se espalhar as informações de Jesus Cristo, que não era para ser uma religião, mas para espalhar o conhecimento que ele deu. Mas o ser humano desvirtuou quase tudo, né? Porque o que ele veio dizer era sobre o amor, amai-vos uns aos outros. Não faças a outro o que não gostarias que fizessem contigo, né? Ele ensinou tudo. Aí começaram a desvirtuar as coisas. E foi uma programação para que
essa coisa horrorosa que aconteceu com ele na cruz fosse lembrado, né? Porque o ser humano aqui, ele é tão bélico, ele é tão ruim, a maioria, né? Ele é tão ruim que ele se preocupa mais em guardar as coisas ruins do que as coisas boas, né? Quando acontece um acontecimento que dá na televisão, todo mundo corre, liga aí o jornal para ver se dá notícia sobre aquele atropelamento, sobre aquela matança. Ninguém diz, liga aí a TV para ver se tem uma notícia boa, para ver a homenagem que fizeram ao santo tal, né? A peregrinação lá para Aparecida, ninguém diz isso. Todo mundo quer ver o que aconteceu de ruim. E eu ainda estou nessa. E quando ocorre alguma coisa, ou um furacão não sei onde, eu até vou... será que... ou um terremoto? Será que morreu muita gente? E eu vou ligar logo mais à noite no jornal para ver se... eu não sei, é uma curiosidade, é uma coisa para ver, né? Eu faço isso. Agora, tem gente que curte. O que é curtir isso? Parece que tem assim uma certa alegria. Vocês já repararam? Pessoas que estão narrando uma notícia ruim. Fulano foi assaltado na esquina tal e e lutou com os bandidos e não sei o quê. E aí está aparecendo lá, né, na televisão. Ele quando fala isso, ou ela, repare nos lábios, parece que está sorrindo quando fala isso. Tem gente que faz isso. E tem gente que vem dar a notícia para a gente. E você não soube, não? Foi aqui perto. O que aconteceu? Morreram não sei quanto. E dá aquela risada. Por quê? Está rindo da desgraça dos outros? Eu tive uma amizade com uma que ela começava a rir. Me acompanhou lá para... que eu fraturei o meu dedo com a própria bengala. Aqui do pé. Ai, meu Deus. Fui lá para o hospital do Andaraí. Eu estava com ela na rua, né? Aí eu fui e ela foi junto. Começava a dar gargalhadas. E eu disse, eu olhei para ela. Eu sou assim mesmo. Eu quando vejo assim uma coisa ruim, eu começo a desatar a rir. Isso é normal. Caraca. Isso não é normal. Gente, isso aí tem um desequilíbrio. A espiritualidade fala mesmo que aqui na Terra, aqui nesta dimensão, o percentual de anormalidade, de problemas mentais, é quase todo mundo. Só tem aí um percentual muito pequeno. Isso aqui é um hospital para curar. Quem mata, eles dizem, quem rouba, quem tem mágoa, quem tem inveja, tem problema mental. Eles dizem que é uma anormalidade. Qual é outra coisa? Pessoas que estão sempre discutindo, pessoas que querem muito poder, isso é uma anormalidade também. Matança, por aí. Matança também de animais. Agora vão matar os rinocerontes, coitados. Eu vi na reportagem um filhote rinoceronte ali, encostando a cabecinha na mãe rinoceronte na água. Vai ser morto e a mãe vai ser morta. Possivelmente a mãe vai ser morta primeiro e o filhotinho fica ali agoniado. Vão caçar os rinocerontes. Será que não tem outro jeito, não? Eu não gostava de ver o programa do Datena, porque ele dava um ênfase, sabe? Agora, esse rapaz que substituiu o Datena no programa, vale a pena ver, sim, os acontecimentos. Ele falou isso. Será que não tem uma outra maneira
de salvar esses bichos? Será que não pode mandar eles de volta para a África? Se eles vieram de avião, também pode pegar um avião e ir para lá, para a África, devolver para a África. Ele tem boa índole, esse rapaz que está lá. Eu digo, ó, tomara que ele fique sempre ali, porque ele dá as notícias e tudo, mas, vamos dizer, normalmente, repete mais uma vez e tal, porque faz parte, né, do programa, mas é bem diferente do outro. Eu via o da Atena por quê? Para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo nas ruas, que tipo de assalto, para a gente se prevenir, que tipo de coisas estão fazendo no telefone, para eu não atender, para eu não... essas coisas, né? E ver a violência dos assaltantes, até que ponto está... Mas ele dava muita, sabe? Muito ênfase. Então eu via, mas não gosto. Nunca gostei dele, da maneira como ele encaminhava o programa. Agora, esse rapaz, legal ele. Ele fala normalmente das notícias, na fisionomia dele, normalmente. É um rapaz normal, né? Mas, senhores, então, é isso. Então, a espiritualidade está dizendo, todos esses atos negativos, que as pessoas são anormais. Muitos já destruíram planetas. Isso é uma anormalização, é como eles falam, criminosos cósmicos. Destroem planetas. Extraterrestres, né? Dá na luz, né? E hoje, muitos desses que destruíram planetas, eles se voltaram para a luz. Eles viram a M que fizeram, né? Destruíram pessoas, destruíram um planeta que demora bilhões de anos para ser criado. E hoje, muitos deles são médios da luz, médios em missão, não médios devedores. A maioria, muitos médios aí, eles disseram que muitos médios famosos são devedores, estão tão orgulhosos que eles pensam que vão alcançar um lugar melhor do outro lado e não vão, porque são orgulhosos. Um médium tem que ser humilde, simples, fazer o seu trabalho humildemente, sem ficar cheio de empáfia, de glória, se achar o rei da cocada. E não explorar os outros financeiramente também. Bom, senhores, não só o médium, também pastores, alguns padres, e quem sabe o Papa, né? Quem sabe? Quem sabe se o Papa e o anterior e esse, quem sabe se é um reptiliano encarnado ou um draconiano, quem sabe? Pode ser, não pode? Então, senhores, tudo de bom, até o próximo vídeo, bom estudo, e vamos em frente, vamos evoluir, vamos fazer a reforma íntima,